Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre C# e ADO.NET. Vamos continuar aqui a desenvolver esta nossa classe, ou esta nossa Data Grid View personalizada. E desta feita deixamos os nossos métodos para a visibilidade, já temos aqui dois, para passar a definir o método que nos permite definir a largura das colunas, ok? Então vamos colocar aqui public, void, definir larguras. E para definir as larguras nós vamos passar valores inteiros. List, uma lista de inteiros, int, e agora lista larguras. Ora, o que vai acontecer neste caso é que nós vamos definir a largura das colunas visíveis, ok? Não faz sentido nós estarmos a definir a largura de colunas invisíveis. Mas vamos defini-los em valores, em percentagem. Ora, em percentagem de quê? Da largura total, ok? Portanto, nós temos uma largura total de colunas, ou melhor, uma largura total da nossa Data Grid View, e depois vamos dividir, esse valor será os 100% da largura, e nós depois iremos então fazer um cálculo matemático em termos proporcionais para determinar a percentagem de cada uma das colunas ou da largura das colunas. Isto será muito mais fácil de perceber quando depois chegarmos à parte prática. Então vamos colocar aqui, por exemplo, int num de coluna, okay? O número da coluna é igual a 0, vamos começar pela coluna 0, e depois também int largura da grelha vai ser igual a this.width. E agora, reparem, eu vou adicionar aqui um menos 20. E porquê? Por uma razão muito simples. É que a nossa Data Grid View, se for crescer aqui na vertical, vai criar aqui uma scroll bar. E esta scroll bar vai ter 20 pixels de largura. Então, por defeito, é preferível ter aqui um espaço de 20 pixels para este lado aqui vazio, durante os momentos em que não temos dados suficientes para preencher a coluna por completo, ou a grelha por completo, porque quando ela for preenchida por completo, então automaticamente a scroll bar vertical vai aparecer e esses 20 pixels vão ser completamente anulados. Se eu não fizer este tipo de eu vou fechar aqui, se eu não fizer este tipo de indicação aqui, o que vai acontecer é que a largura da grelha será toda a grelha, e quando eu tiver linhas suficientes para ultrapassar os limites da grelha, então eu vou ter não só uma scroll bar vertical, mas como não há espaço para apresentar toda a última coluna, vai também ser criada uma scroll bar horizontal, o que nos dá certamente um efeito pouco desejado, ok? Então vamos aqui avançar, e neste caso o que ele vai fazer, ele vai percorrer todas as colunas, definindo as respectivas larguras. Então, define as larguras das colunas. Okay? Então, for each data grid view coluna in this.columns. Ora, o que é que vai acontecer nestas circunstâncias? Este método só deverá ser executado depois de ser definida a visibilidade das colunas. Okay? Então, nestas circunstâncias, ele vai verificar se a coluna está visível ou não. If coluna.visible e o nome coluna for menor que lista larguras.count, okay? Porque eu posso estar aqui a definir uma série de valores que ultrapassa o número ou é inferior ao número de colunas que estejam visíveis, portanto é um mecanismo que eu estou aqui a utilizar para me precaver de eventuais erros. O que eu vou fazer é simplesmente isto. Vou aqui definir a coluna.width. Ora, mas para definir a coluna.width, eu vou ter que definir aqui um cálculo matemático, ok? Nós vamos ter aqui a largura da grelha, que já está aqui definida, okay? A largura total, vamos também ter a largura da coluna, ok? As listas da largura estão definidas aqui no topo. Então, o que nós vamos fazer é criar aqui um método matemático para calcular a percentagem. Então, neste caso, será qualquer coisa do género. Vamos lá ver se eu acerto. Isto é igual a lista
larguras de nome coluna, ok? Neste caso, vezes a largura da coluna, ou melhor, a largura da grelha, ok? Tudo isto sobre 100. E nós já vamos experimentar para ver se esta implementação está ou não a bater certo, ok? Vamos aqui depois avançar no número da coluna para que ela avance para a coluna seguinte, neste caso, número coluna mais. Ora, parece estranha esta implementação, vamos testá-la para ver se ela está a funcionar corretamente e vamos testá-la da seguinte forma. Vamos aqui gravar, vamos executar o código, ok, tudo muito bem. Vamos agora, reparem o seguinte, se eu clicar aqui no botão 1, são preenchidas todas as colunas, temos 4 colunas, mas eu vou tornar invisíveis estas 2 colunas, ok, para testar também os métodos da visibilidade, e vou utilizar o espaço total da minha Data Grid View para dividir por cada uma destas colunas, nome e data de nascimento. Cada uma delas irá ficar com 50% do espaço, ok? Dividido a meio. Então, o que nós vamos fazer aqui no nosso main é, a seguir à construção ou ao preenchimento da nossa grelha personalizada com os dados, nós vamos fazer o seguinte, grelha, e agora reparem, grelha personalizada 1, ponto, definir visibilidade, ok? E o que é que eu vou passar aqui? Uma new list de strings, ok? Que vai já ser aqui definida com os valores. Quais são os valores que eu quero apresentar? Só a coluna nome e só a coluna data nascimento. Vamos ver se isto funciona ou não. Reparem, cá está. As outras 2 colunas não foram eliminadas, elas simplesmente não estão visíveis, ok? Portanto, eu continuarei a ter a possibilidade de ter acesso a elas, elas continuam a ter um índice, etc., mas não estão simplesmente visíveis. Ora, muito bem, vamos então agora tratar a seguir da parte das larguras. E reparem que eu vou utilizar aqui grelha personalizada, ponto definir larguras, e agora vou passar uma lista de inteiros, new list int, e os valores que eu vou passar inteiros são simplesmente valores que eu considero como sendo percentagens da largura total. Ora, se eu quero dividir por 2 colunas, exatamente com a mesma medida, eu ponho 50,50. 50% para cada uma, ok? Então vamos ver se funciona. Ok, executando, preenchendo, e cá está. Reparem então que temos aqui a coluna 1 com esta largura de 50% sensivelmente, esta também com 50%, e este espaço que aqui sobra é o tal espaço que será preenchido na eventualidade do conjunto de linhas ultrapassar a dimensão da minha Data Grid View. Reparem que eu vou criar condições para que isso aconteça, vou aqui encurtar bastante a minha Data Grid View, e eu sei que desta forma vamos ter aqui linhas a ultrapassar este espaço. Então reparem o que é que vai acontecer nesta circunstância, quando eu clicar no botão OK, reparem aqui, eu tenho a possibilidade de ter aqui os dados a aparecerem e posso-vos garantir que estas 2 colunas têm exatamente a mesma largura, ok? E vimos então desta forma como criar aqui mais um método, neste caso para definir a largura das colunas. No próximo vídeo iremos continuar, obviamente, aqui a definir mais alguns aspectos relacionados ou mais alguns métodos para a nossa Data Grid View personalizada.